Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, dê o seu like e toque o sininho para ficar sabendo das novidades, ok? A nossa fala de agora está sobre a questão de uma lenda que é conhecida como a vaca e o penhasco, tá? Essa história, essa lenda, diz que certa vez, tá, haviam dois monges, tá, que andavam pelos vilarejos, conversando, ouvindo as pessoas, aprendendo, despertando nelas os conceitos de liberdade, de tudo que pudesse. Aí, passeando por esses vários lugares, nós temos aí o processo de aprendizado, mas eles precisavam também ensinar, mas também precisavam sobreviver. Então, de quando em quando, paravam no final do dia, tá, o seu ensinamento e procuravam algum lugar, alguma casa para se alimentar, para onde ele pudesse ter, como diz, o seu processo de descanso, o seu processo de alimento. Então, por esse motivo aí, você tem a conduta deles muito ligada ao sobreviver. Tá? Sobreviver para ensinar, para despertar. E aí, certa vez, eles pararam no final do dia, tá? Numa casa, muito simples a casa. Tinha mato queimado de um lado, a porta estava, como diz, capenga, caindo para um lado, o outro lado não tinha plantação nenhuma, tá? Mas, quando foi na hora da refeição, os monges ficaram surpresos, tá? Surpresos com tanta fartura, tá? Aquela fartura naquela mesa, com pão, com manteiga, com leite, com doce. Então, eles ficaram impressionados e, obviamente, eles queriam saber qual era a origem daquela fartura. Aí, um senhor, o dono da casa, o senhor da família, ele disse: olha, é que lá no fundo do nosso quintal nós temos uma vaquinha. E essa vaquinha, ela nos dá leite. E dela nós tiramos o leite para fazer a manteiga, para fazer a coalhada, para fazer o iogurte, para fazer doces. Então, a nossa vida está lá. Então, eles, os dois, o mestre e o discípulo, foram embora. E no meio do caminho, eles tiveram uma conversa de pé de orelha. Tá? Uma conversa que o monge mais velho, o mestre, disse para o discípulo: olha, vai lá, pega aquela vaquinha, tá? E joga ela do penhasco. Mas, mestre, jogar a vaquinha do penhasco? Sim, jogar a vaquinha do penhasco. E, por esse motivo, ambos discutiram e se separaram. Cada um foi para um lado. Tá? E o tempo foi passando, os anos foram sendo, como diz, esquecidos pelas lições do que aconteceu, mas o passado retornou. E o mestre viveu mais alguns anos e o discípulo, anos depois, ele ficou pensando, encafifado. Tá? O que será que aconteceu com aquela família? O que será que aconteceu com aquelas pessoas? Então, ele retornou no mesmo local. E aí, ao retornar, tá, ele vai ter a grande surpresa outra vez. Aquela casa estava sido, como diz, estava grande, estava um casarão.
plantação de um lado, colheita do outro, produção de animais, de domesticação daquele outro lado. E aí, mais uma vez, ele foi lá. Agora ele tocou, como diz, a campainha. E viu melhor a plantação. E viu melhor o rebanho de alguns animais disponíveis nesse local. Tá? E aí, aquela coisa farta de fazenda, de propriedade, com uma casa, tudo organizado, ele perguntou para o dono da casa o que aconteceu. E aí, ele respondeu, olha, naquela mesma tarde, no finalzinho do dia, tá? Nós vimos que a vaquinha caiu do penhasco e morreu. E aí, nós tivemos que trabalhar, nós tivemos que plantar, nós tivemos que produzir. Tá? Então, a moral dessa história é bastante comum. De quando em quando, nós temos que ir lá e jogar a vaquinha no penhasco da nossa própria vida. Mudar de emprego, tirar essa insatisfação nossa, mudar o nosso comportamento. Porque se nós ficarmos esperando as coisas como estão, sem se lançar em troca, em busca dos nossos objetivos, a coisa não vai funcionar. Portanto, ouse, arrisque, tente, se transforme, queira mais. A vida é mais do que um olhar de reflexão. Ela é de atitude, ela é de ação, ela é de pensamento também. Mas é muito mais rica quando você se envolve, quando você se lança. Então, de vez em quando, para o seu próprio bem, jogue a sua vaquinha do penhasco. Queira mais, faça mais. Ok? Portanto, tenham boas atitudes, tenham bons pensamentos e, claro, se inscrevam no nosso canal. Gêmeos Culturais, dê o seu like e curta sempre as nossas histórias e o nosso modo de produzir os saberes. Ok? Até mais.